Esse é mais um podcast. Agora dá para falar mais um podcast. Esse é o último podcast do nosso programa de Mulheres Incríveis do mês de março. Primeiro episódio, se você perdeu, falamos sobre a história, né? A história da Profival, que afinal de contas é isso que o podcast traz. Profival, uma história para contar. E a ideia é trazer a história de mulheres incríveis. Trouxemos a história da corredora Ana Paula. E aí, se você também não viu, já te convido assim, a seguir o canal, ativa os sininhos para receber as notificações, se inscreva, curta, compartilhe, porque esse é o nosso desejo de chegar em mais pessoas, lindas histórias. Não tivemos podcast na semana passada, por quê? Porque teve live lá no Instagram, eu falei coisas incríveis, tem algo muito especial para você lá. E se você ainda não viu, tem lá um super desconto para o e-book, que está também no link da bio, @Profival, está lá. E hoje, a nossa entrevistada, a história, né, de mulheres incríveis, está com a minha co-hoster. É assim, produção? Depois a produção vai me dizer se é assim que fala. Eu nem sabia que era. Não é? Eu já me sinto. Não é? A gente já se sente, né? Então, a minha amiga querida que estará conosco falando, entrevistando pessoas incríveis, a Adriane Scottini, a nossa Adri Scottini, mais conhecida como Kinder. Olá. Boa tarde, Adri. Boa tarde para todo mundo. Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Então você que tá aí fora do horário, porque a gente, pera lá, a gente tem audiência fora, né? Um beijo especial para a Carol, que está na Itália, que está acompanhando a gente, né, Anne? Tchau. Tchau, Ana Carol está ali. Então a gente vai falar com a Adriane Scottini. E aí, né, Adri? Não adianta, amiga. Nós começaremos com aquela pergunta. Tu já ensaiaste, Adri? Eu tento várias respostas, assim, mas eu ainda não sei. Se eu for falar aqui pra ela, ela vai dizer que tá errado ainda. Ah, com certeza. Adri, quem é a Adri? Sem dizer o que a Adri faz. Eu acho que é atrasada. Isso é o que tu faz. Eu me atraso constantemente. A Adri vira meme, né? Nos grupos, né? A Adri é o nosso meme do grupo. Meme ambulante. Eu acho que eu sou... Será? Vou tentar uma. Ui, que lindo! Eu sou a filha única de pais maravilhosos, uma esposa estressada e uma mãe esforçada e um pouco culpada. Ok, eu vou dar uma chance. Além de ser a Kinder. Além de ser a Kinder, a gente vai falar sobre a Kinder. Agora eu vou dizer uma coisa, cara, eu te conheço, vai fazer 10 anos, a gente estava falando sobre isso, né? E pode ser que você tenha falado aí no meu déficit de atenção, gente, eu sou TDAH, né? Então tem isso, assim, a Kinder é a Kinder e eu sou TDAH, imagina esse podcast, né? E cara, agora muitas coisas fazem sentido na minha vida. Tu é filha única, cara. Tu é filha única, mas eu sou bem generosa e eu sei dividir bastante as coisas. Mas eu nem falei nada. Mas é o estereótipo de filhos únicos. Bicho, eu acho que eu não sabia disso. Agora eu vou ser bem mais empática com você. A gente sempre tem uma história pra contar mesmo. Porque mesmo a gente se conhecendo há 10 anos, a gente ainda não sabe tudo uma da outra. E isso é muito legal. O propósito do podcast é justamente esse. É trazer essa conversa assim de, poxa, a gente conversa tanto sobre tantas coisas e a gente não tem uma história para contar. A gente não ouve as histórias, a gente não tem parado para ouvir as histórias. A gente sai de uma pandemia mundial que logo emendou uma guerra, que emendou eleições, que emendou Copa do Mundo, a que gente emendou... tá igual o rato na roda. Exatamente, lá onde fala pai rico, pai pobre, fala sobre essa roda, né, a roda dos ratos ali. E a gente emendou tanta coisa e agora a gente quer, né, pós-pandemia, é bem comum isso acontecer, a gente explodiu, a gente quer fazer um monte de outras coisas e acaba não parando para ouvir as pessoas. E esse podcast, ele trata disso, de ouvir as histórias das pessoas. Muito bem, eu vou deixar você passar essa sua resposta aí, ficou bem bonita, tá? Parabéns, muito bom. E aí explica por que Kinder, por que as pessoas... E aí é só a gente que chama você de Kinder? Só as meninas? Ah, que droga. Só as corujas. Então, explicando, né, faz 10 anos, né? Ai, meu Deus, que orgulho, olha ali, ó. Eu lembro da última aula. Uhul. Faz 10 anos quase 10 anos, né, que nós nos conhecemos, porque eu faço agora 10 anos de docente, agora no meio do ano.
Então, por aí que a gente se conhece um pouquinho depois. Porque eu lembro de entrar ali no Senai, a primeira pessoa que me acolheu ali, que era, né, da minha modalidade, foi a Cris. Então, era eu e a Cris sempre juntas ali. A Anne, que entrou logo junto comigo, né? Ela entrou no mesmo processo seletivo. Ai, que legal. Então, Beijo, Anne. A Anne que tá na Itália também nos assistindo, nossa audiência internacional. Muito pertinho ali que ela entrou, então as três e a Sol. Aí veio a Dilce, a Adri, que era tudo aquele no núcleo de moda ali do têxtil, né? E a Val era uma pessoa que eu achava, que eu queria conhecer, porque eu queria ser amiga da Val. Sério? Porque a Val era muito legal. Era muito assim, popular, né? no Senai. Porra, eu quero sentar com ela no intervalo, na sala dos professores. E aí, ainda mais na festa da firma, né? Épicas festas da firma. Gente, a gente tem muita história da festa da firma. E Pausa nisso, gente. Aí era isso que eu queria. Eu queria ser amiga da Val e do Yuri. E aí foi onde a gente criou o grupo ali. Foi a última coruja a chegar. Então a gente a sétima coruja é da sorte. O grupo As Corujas Loucas, né? As corujas fazendo uma ênfase aí às professoras, né? Então por isso que as corujas. E aí a galera começou a me chamar de Kinder. Eu não sei muito por que Kinder, mas eu acho que é porque eu sempre tenho uma surpresinha. É que vocês não entendem as minhas piadas. E nem as perguntas, e é por isso que ela tá aqui, porque a Adri faz as perguntas e a gente fica assim, ó. Elas são devagar. Na verdade, elas acham que eu sou devagar, mas na verdade elas são devagar. Eu já fui, já voltei e elas não entenderam a pergunta ainda. E estão perdidas ali. Então, por que eu trouxe a Adri pra cá? Justamente pra isso, pra ela colocar aqui, ó, botar o povo no pé no chão, assim, né? Porque ela vai perguntando, e a gente, peraí, volta, oi, ei, o que você quer com isso, né? E ela faz essas perguntas que mexem com a cabeça da gente e faz a gente pensar. Então, esse é o nosso papel aqui. Hoje nós estamos uma entrevistando a outra, né? Então, nessa conversa e hoje especificamente a gente vai falar sobre a Adri, né? Então, Adri, como é que foi, assim, uma história para contar da Adri? Que agora, né, eu já sei que você é filha única, então eu vou fazer perguntas bem mais empáticas para você. Mas muito legal essa questão do Senai, né, e da tua história como docente. Era uma coisa que você queria fazer? Eu quero ser docente, quero ser professora. Nunca tive vontade, nunca foi minha pretensão de vida ser docente. A não ser quando eu era bem pequena, lá no jardim, que a professora perguntava o que a gente quer ser. Quer médico ou quer ser professora? Eram as duas. Sério? E aí eu respondi que eu queria ser professora. Mas, meu Deus, eu era muito pequenininha, assim, de, sei lá, 4, 5 aninhos. E aí eu lembro muito dessa cena. Mas depois isso ficou esquecido, não adormecido, assim. A ideia de lecionar veio quando a Clara nasceu. A Clara tem 11, faz 12 esse ano, então nesse momento ali eu me dediquei a ela, fiquei até 1 ano e meio com ela em casa, a não ser por um fato de que eu tive que voltar para a empresa, que eu tive uma empresa, enfim, com 15 dias de recém-parida eu voltei a trabalhar. Eita! Mas aí logo depois em janeiro, então daquele ano eu resolvi sair da empresa, da sociedade, e aí eu fiquei com a Clara em casa. Ela foi prematura, então ela tinha que ter cuidados, né, maiores, assim. E depois de 1 ano e meio eu comecei a querer fazer alguma coisa. E eu fazia bolo, né, eu tava na fase doceira. Ai, é verdade, eu lembro disso. Aí tu estavas mais perto do Yuri por conta disso também, Também, né? porque ele foi meu prof, né, porque eu fui ao Senai para ser aluna do curso de confeitaria artística. Então, ali eu queria fazer o aniversário de 1 ano da Clara, todo. E aí eu fiz ele todo, fiz todos os bolos. Ela fez 1 ano, eu fiz 31. Então Vocês fazem aniversário próximos, não é isso? Ela faz dia 8, eu faço dia 9 de novembro. Então eu queria fazer eu fiz toda a parte de doces, os bolos, a decoração, fiz todo o aniversário. E aí eu comecei, esse foi o meu portfólio, aí eu comecei a vender doces, né? Tá brincando? Vender bolo, virei doceira. Que legal! Aí foi até mais ou menos 1 ano e meio ela entrou na creche. E aí depois o meu primo, o Diego Nazato, que trabalhava no Senai ele já era docente lá, ele falou, Nana, por que tu não vai... Nana é como a minha família me chama. Por que tu não vai... por que tu não vai ser professora? Tem processo aberto, né, pra lecionar lá na moda, tem experiência e tal, quem sabe?
E aí eu fiz uns 3 processos seletivos, eu acho. Tanto para o instituto quanto para algumas áreas ali. E aí um deles eu passei. A Cris era minha banca também, tava na banca. olha só. E foi no mesmo processo seletivo meio da Anne. Era eu e a Anne. E aí a gente passou e eu comecei a dar aula pro técnico. E aí legal. foi indo. E aí é isso. E aí como é que é essa história de ser professora? É um frio na barriga cada vez que a gente entra na sala. Tu ainda tem frio na barriga? Eu tenho. Eu acho que eu tenho também, mas é que o frio acho que muda, sabe? Imagina, né? 30 anos, né? 30 anos entrando em sala de aula, o frio já fica diferente, de repente tu não tem mais frio. Sim, já tem até um calor, né? Já dá até um calor. Mas é o frio assim de... É que tá tudo mudando muito rápido. Sim. E aí a gente tem que estar sempre correndo atrás da roda muito mais rápido, porque os alunos estão vindo com uma bagagem grande. Eu não digo da bagagem técnica, eles são muito imaturos, né? Na área, na profissão. Mas eles entendem muito de tudo. Então, da tecnologia, a gente tem que estar sempre à frente para proporcionar um conteúdo, dando conteúdo, né, explanando ali a aula, o conteúdo que tem que ser dado, mas de uma maneira que vá atrair atenção. E eu leciono história. Sim, história da moda. Para a maioria das pessoas é chato, né? Porque é leitura, é ficar, né, ouvindo. Então isso para muita... Eles vêm de uma jornada de trabalho, né? Então estão o dia inteiro dentro de uma empresa. Aí vão para a sala de aula e ficar ali ouvindo. Então isso, né? Então práticas, estratégias interessantes para que o aluno fique interessado na aula. Então isso é esse frio na barriga, assim, de Sim. Será que eu vou... Seria interessante. Será que eles vão ficar interessados na minha aula? E aí, eu vou parar aqui um pouquinho para falar assim, ó, 2 coisas que, enquanto educadora, né, enquanto formadora e mentora de professores que eu tenho sido, né, durante um tempo. A gente e nós professores estamos, né, muito reféns dessa, e eu ainda ouso falar, essa pseudo-informação, essa pseudo-sabedoria que os alunos acham que tem. Sabedoria de rede social. Total, rasa, né? Então não adianta. E aí eu chamo a atenção para quem é aluno. Eu estive num treinamento, e aí uma das coisas que é falar assim, ó, você precisa se colocar como aluno. E eu tenho visto os alunos chegando, eles não são alunos. Eles já acham que estão muito à frente. Sim. E quando a gente se coloca na posição de aluno, seja a situação em que a gente estiver, a gente aprende muito mais. A gente tem muito mais ganho em todos os sentidos. Então, quando o aluno chega numa sala de aula, graduação principalmente, né, que é onde a gente tem mais esse problema, né? O aluno chega na graduação achando que ele sabe, ele já perdeu muito. Então, o meu frio na barriga é isso. É isso, eu acredito. Não é não saber o que eu vou aplicar. Né? Porque eu estudei sobre, sabe, né? A gente tem essa segurança. Então, assim, eu não sou historiadora, que isso talvez possa parecer um pouco... algumas pessoas vão achar ruim, vão achar errado, né? Eu não sou historiadora, eu não sou formada em história, mas eu sou formada em moda, e o ponto principal, meu foco é a história da moda, então falar sobre indumentária, né? Não sobre a civilização específica, enfim, sobre a história específica do lugar, mas sim sobre a roupa daquele lugar. Que é ela que vai dar um norte pra gente, vai abrir caminhos, enfim, história é vida, né? Sim. A gente tem que entender. Ontem eu falei isso pra alguém, que eu falei história é vida. Que a pessoa falou alguma coisa e eu falei, isso é história? Isso é história. Da francesinha na unha, né? Olha só que legal! Então, isso é história também, né? Sim, é histórico. Então, assim, a história é vida. A gente tem que entender o que aconteceu no passado pra não repetir erros, pra fazer algo diferente, pra inovar. Trazer inspiração. Exato, e saber do que tá falando. Lembra que nós falamos no primeiro no podcast, quando a gente fala, quando eu falei da minha história de por que eu fui pra área de letras, né? Então, quando a gente traz isso, e isso é lindo, porque aquela roupa... eu acho que o filme O Diabo Veste Prada traz muito uma cena que ela fala, né? Aquela cena que a Meryl Streep tá lá dando do azul. Isso, do azul, não é um azul, é um lápis, é um azul turquesa, é um azul não sei o que, aquela cena icônica. Sim. E ela traz algo incrível, porque existe uma base, todos nós, né? Existe uma base histórica do porquê eu estou usando esta roupa, com esse babado,
com esta, né, existe uma base histórica e cultural, e eu tenho que entender o país, eu tenho que entender as pessoas daquele momento, até a construção social daquele momento. Principalmente. Né? Social. A questão social. Então, quando a gente não estuda isso, quando a gente não se atenta a isso, a gente cai numa sabedoria rasa. Sim. Né? Numa só sabedoria. Superficial. Ai, porque. E aí é que está. Então, fica aí a dica, né? Pra essa. E aí, essa coisa do não gosto muito de dica, né? Que é o lance da dica, né? Não sigo nem lei, vou seguir dica. Eu acho esse meme o máximo, assim. Né? Eu seguir dica, que dica? Não sigo nem a lei, vou seguir dica, né? Então, mas enfim, assim, né? Fica o toque aqui. Enquanto você esteja numa posição de aluno o tempo todo. Porque a gente só tem a ganhar com isso. Porque daí tá aberto, né? Aberto, porque se tu chegas já numa coisa assim, isso aí eu já sei, cara, fechou o portal do aprendizado e aí... Tu não deixa entrar mais nada. Exatamente. E a gente não sabe tudo. Nunca vai saber. Ninguém sabe tudo. Que legal isso, assim, e aí essa questão de... E outra coisa que você falou, né, poxa, por que a gente... E é lógico, ok, que eu sei que isso é uma coisa minha, e isso foi o que me levou a sair da sala de aula e romper algumas barreiras, né? Por que eu, 30 anos estudando, me preparando, trabalhando e estudando, porque a gente nunca fica só parado, né? Tem aquele meme que a gente não dorme num dia e no outro dia a gente sabe tudo que a gente vai dar pro aluno na aula. A gente se prepara pra caramba. Aí sai daquele negócio quando o aluno pergunta, a professora só dá aula ou trabalha? Né? Só dá aula? Cara, a gente estuda pra fazer isso, né? Estuda muito, e aí essa insegurança que causa, porque a gente estudou tanto, a gente viu que a gente não... Porque a gente estudou muito, porque o professor está sempre aberto a aprender. A gente fica com essa assim, pô, será que eu consegui pegar mesmo? Será que... E absorvi tudo para passar para ele? Exatamente. Então, por esse ponto, eu fico assim, ó, isso me dá né? Por que eu tenho que ser interessante para esse aluno? Sabe? Por que eu tenho que ser interessante? Eu não tenho que ser interessante. Ele que precisa saber ser que interessado. Ele que precisa ser interessado, caramba. Mas acho que o meu frio na barriga são esses alunos que chegam com essa... Com o copo cheio. Com o copo cheio, e aí isso... Eu tenho um pouco de mania de perseguição, assim, eu acho que tá todo mundo rindo. Quando estão rindo, eu acho que é de mim. Quando tem um celular, eu acho que estão mandando mensagem sobre mim. Cala a boca. Eu tenho, sim. Então, assim, eu fico com essa coisa, assim, quando... Me dá um nervoso quando... Porque, pensa, tem 30 pessoas na tua frente, tem 5 prestando atenção, o resto tá rindo, tá mexendo no celular, Cara, isso desestabiliza quem tá ali na frente. É muito chato. Então, tem que ter muito jogo de cintura e... E aí vem essa coisa assim, ó, puxa, eu tenho que ser interessante. E não é justo com o professor, sabe? Não é justo. Porque ele se coloca... E óbvio, eu entendo que tem muitos profissionais, assim como em qualquer área, que esse professor que não se preparou, que não está qualificado para estar ali. Mas isso é em qualquer área. Sim. As pessoas têm mania de dizer que o professor... Cara, tem médico que eu já fui médico, que é um problemático, que a consulta não é o mesmo valor que a hora aula do professor. Sim. Né? Então tem médico, tem advogado, tem guarda de trânsito, tem atendente de banco, de loja, que vão ser bom e ruim. E aí a gente ainda acaba sendo medido pelo ruim muitas vezes. Então, eu acho assim, a gente precisa tomar a posição de que a gente sabe e que a gente, estudou para isso, para estar lá. Né? E aí ainda, claro, a história é trazer essa significação, sabe? Acho que é trazer essa significação para o aluno de que por que aquilo ali é importante. Né? E, claro, eu vou ficar defendendo a classe até dizer chega, né? Eu vou defender os professores até dizer chega. Então, você que está me escutando, eu tive vários feedbacks de alunos, quero agradecer, assim, ai, que lindos! Prof, eu vi o seu podcast, achei o máximo, gostei. Então, você que foi meu aluno, já sabe do que eu penso. Eu sempre falo isso em sala de aula. Você que é aluno, você precisa estar em posição de aluno para aprender mais. Eu não preciso ensinar para quem já sabe. Eu acho tão bacana quando o aluno vem, assim, porque na nossa média de alunos agora da graduação, tá bem baixa, né? Tá bem... Até que essa última turma aqui, ela tá... Até tem umas pessoas de 24, 25, mas assim, é 18, 19, 20. Então, são muito novinhos, assim.
Alguns, né, saíram do ensino médio e realmente foram para a graduação, porque não é muito a característica de quem está no Senai, né? Senai, a gente sempre teve alunos mais velhos também, né? Ok, entendi. Então, a característica dali, assim, mas agora a gente tá com os alunos mais novos. E tem, assim, eu tô com uma aluna ali de 29 anos, eu acho. E ela veio pra mim na última aula presencial, na penúltima, prof, eu não tô entendendo. Faz tempo que eu saí da escola. Enfim, assim, ela tava meio desesperada, não sei mexer, né? É tudo muito novo pra todo mundo, né? E tem um lugar, um campo lá de ambiente né, virtual de aprendizagem. Sim, o AVA, o famoso AVA. E aí, essa semana, eles tiveram uma avaliação e aí estavam todo mundo desesperados. Meu Deus, quanto tempo que eu não faço uma prova? Né? Olha só! E assim, essa, uma das unidades que eu leciono, né? Essa daí, ela é muito teórica, então tem que avaliar como prova. Mas eu acabo avaliando com, eles fazem mapa mental a cada período que eles estudam, então eu peço que eles façam um mapa mental, que é uma estratégia já de fixação, e aí eu, usa, porque eles na vida eles não vão precisar lembrar do nome da indumentária do Egito Antigo. Claro. Eles precisam compreender que aquela imagem se trata do Egito Antigo e aquela outra lá da Grécia. E aquela tendência também. Onde eles vão transportar isso, porque daí o trabalho que eu faço com eles ali é como aplicar essas referências históricas num produto atual, para uma pessoa atual. Então, eles têm essa missão, assim, esse desafio. Dá, inclusive, para aplicar isso numa coleção, se eles forem contratados. Sim, que eles estão fazendo uma mini coleção. Olha, agora, que legal. Né? Mas aplicando um período específico. Que massa. Eu quero aproveitar para avisar você também que está escutando esse podcast, que ainda dá tempo, né? Em maio, no final de maio, a gente vai ter um aulão específico sobre apresentação de TCC. Ai, que massa. Vai ter um aulão lindo, gigante, vai ter, né, nós teremos as lives, então durante a semana vai ter organização, ficarão gravadas essas lives. Então aquela coisa não vai ficar gravado porque eu sei que o aluno não tem tempo, né, sou prof, né, fui prof durante muito tempo de sala de aula, então eu sei que o aluno não vai ter tempo, mas se liga, nós teremos lives para ajudar o aluno a apresentar o TCC. Então, lá no Senai tem ainda apresentação de TCC? Tem. Olha aí, ó. Então, você que é aluno, que tá aí, esse pessoal que começou, assim, puxa, não tenho muita... E o TCC, eu tô falando do TCC, mas é aquele aluno que, por exemplo, essa aluna já é uma forte candidata a assistir as nossas aulas, as nossas lives. Porque tem muitos alunos que são introvertidos demais. Isso, é difícil de falar. Só que aí o que eu falo pra eles, assim, porque a minha vivência é muito de empresa. Eu ainda trabalho, ainda tô no mercado de trabalho. Eu não sou só professora, gente, eu trabalho. Então, eu trabalho ainda. Você não só dá aula? Eu não saí só dessa vida de só dar aula. Hoje eu trabalho também. Então, eu falo pra eles assim, vocês têm que... Tu trabalha dando aula também? Eles têm que parar com essa ideia de que não vou apresentar um trabalho, tenho vergonha, porque lá na empresa eles vão precisar defender o produto deles, né? Uma coleção, um produto para o comercial, para o representante, para a diretoria, e eles têm que falar, eles têm que argumentar, eles têm que estar aptos a isso, né? E aí começa o treino, dentro da graduação, né? Dentro da sala de aula. Pois então, e é esse público que eu tô convidando já nesse momento para as lives sobre o TCC. É o TCC poderoso, né? A apresentação poderosa que nós vamos fazer justamente para isso, para pegar esse aluno que precisa a banca. Exatamente, né? Para ele e aquele que vai precisar, aquele que começou agora no primeiro semestre. Sim. Eu preciso apresentar trabalhos, tenho vergonha. Como é que a gente vence isso? Né? E aí a gente vai ter no final de maio, eu acho que é isso, a gente tem que ver com a minha super produção, porque eu tenho uma produção, né, gente? Tem uma equipe, a minha equipe vai verificar as datas e verificar. Tem a Profival, tem a Valkyria. Isso, é a Profival, né? A Profival é aquela que faz aqui, que dá show, né? E a Valkyria é aquela que tá ralando lá, ó, fazendo planejamento, né? Só pra... Olha, eu agora... você trouxe uma... Olha, tá vendo por que eu trouxe essa menina pra cá, gente? É por isso. Você trouxe uma luz pra minha vida. Eu sempre tenho uma surpresinha. Palmas e aplausos pra Adi que tem a surpresinha. É isso, cara. Eu agora descobri por que a Profival tá lascada.
Porque a Val tem um monte de ideia. Aí eu tenho, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ou ela não tá fazendo o trabalho dela. Prof, Val que se vire pra dar conta, é isso ali, ó. Tem muita coisa aparecendo, mas fica a dica aí, ó. Aquela dica, sabe? Tchau, né? No final de maio, então, teremos as lives poderosas para apresentações poderosas. Muito bem. Ô, Adri, e aí, tá, você tem, só que você não, como você disse... Eu trabalho também. Eu adoro isso. Você não só dá aula, você trabalha. E conta pra gente como conta mais, aliás, depois você fala o que você faz na sua empresa, mas antes de mais nada, pra deixar o povo curioso, tá? Me conta uma história, sem citar nomes, que você possa ver aí, uma história de um cliente que te incomodou pra caramba, porque a gente gosta aqui da fofoca, né? Eu descobri, eu tava num treinamento, e aí, conversando com o pessoal do marketing digital, porque agora, ai gente, ó, se você não assistiu a live, você tem que assistir. A live da semana passada tá lá no meu Instagram, porque aí eu arrumei uma rima, tá? Prof. Val está no digital. Bosta, né? E aí, o que acontece? Nesse treinamento que eu fui, cara, o povo falou muitas coisas. E uma das pesquisas que eles trouxeram é que sabe o que mais dá audiência em tudo que é lugar da vida? Né? Instagram, no Twitter é muito mais óbvio, né? No Facebook, no seu, tudo que você faz sem ser que é uma super audiência, conta uma fofoca. O povo gosta de fofoca, gente, e eu não sou uma pessoa que gosta de fofoca, eu não sou curiosa. Eu adoro. Não é? Eu não sou curiosa. Cara, muito. Eu não sou curiosa, acho que é porque eu não sou curiosa, então eu não me ligo muito com fofoca, assim, sabe? Mas aí, cara, eu ri demais que o pessoal fala assim, o povo gosta de fofoca. O povo gosta de fofoca da engajamento. Por quê? E aí, por quê? Né? Onde é que tá a psicologia da comunicação por trás disso? Porque também eu tô estudando psicologia da comunicação, gente. Você sabe que essa não é a professora aqui, não tá assim só a professora. Porque acho que é o comportamento, digital. As pessoas são preocupadas com o comportamento humano. Exatamente, o comportamento humano. Então, isso traz... ligação, isso traz uma conexão com as pessoas, né? Mais do que ligação é conexão. Eu sempre fui assim, talvez eu até tenha um TDAH, né? A gente não sabe. Tardio, não sei. É que eu sei que eu tenho, porque assim, ó, eu não sei se eu contei essa história no outro podcast, mas assim, ó, na graduação, eu descobri que eu era disléxica. Na graduação, que eu tinha dislexia. Porque aí eu descobri que era dislexia. É que eu não sou focada. Então, por isso que eu acho que talvez... Pode ser, mas olha a minha história. Na graduação, eu descobri que eu era disléxica. Aí eu aprendi que por que eu errava sempre o T e o D, né? Então, eu tinha esse problema. Falei, cara, olha só, uma pessoa portuguesa que tem isso. Consegui dominar isso porque eu tenho conhecimento do que fazer. Sim. Beleza. Na minha primeira pós-graduação, então, eu descobri que eu tinha TDAH. Eu falei, gente, olha só, a professora falando... Mas como é que tu descobriu? Porque por conta dos sintomas, porque a minha pós-graduação era em dificuldades de aprendizagem. Ah, tá. Então, a especialização era em dificuldades de aprendizagem. E no leque de dificuldades de aprendizagem, um deles era como tu dar a aula, como é que tu lida na sala de aula com um aluno com déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu tinha os sintomas, tinha as formas, e a professora começou a falar, eu comecei a ficar assustada. Eu falei, gente, sou eu faço tudo isso aí. Aí tem um teste que a gente vai fazendo e tal. E no teste eu falei, gente, eu sou TDAH. Na verdade, eu acho que eu não sou TDA, assim, porque eu sempre fui quieta. Mas aí eu tenho hiperatividade até por conta da gente... Daí eu comecei a perceber que eu sou uma familiar, né? Então, minha mãe tem, meu sobrinho tem, na verdade, todo mundo tem um pouquinho e não sabe, né? Isso que, na verdade, não. Aí as pessoas acham que tem, mas não é. Tem coisas específicas. Tem situações, tem uma curva ali que tu acha que todo mundo é um pouquinho, e aquela pessoa que tem, especificamente, que alguma coisa, uma deficiência neuronal ali, ela vai para aquela curva. E aí, quando eu fiz o MBI, aliás, né, que é I, aliás, de Innovation, que é I em inglês, né, quando eu fiz, eu descobri que eu tinha TOD, que era o transtorno opositor desafiador. Aí eu disse, gente, eu não vou fazer mestrado, né? Porque eu vou direto... Aí vai descobrir outra coisa. Não vou fazer mestrado. Santa Catarina. Não vou fazer mestrado. Parei por aí, porque se eu fizer mestrado, eu com certeza sairei, né, da sala de aula com uma camisa Mas eu de digo força. assim, eu não sou focada e eu me acho, eu sou muito curiosa, eu sou fuxiqueira. Se Ronique fala que eu sou fuxiqueira. Jura? Mas então, eu sempre fui assim, quando eu tô parada olhando pro nada, é porque eu tô escutando a conversa de outra pessoa, que não tem nada a ver comigo. Então eu sempre fui curiosa. Desde criança eu sempre tava com o ouvido na conversa alheia. Que legal. E continuo. Então, e é uma coisa que eu falo em sala de aula.
não adianta, eu sou mãe, mas além de tudo, eu sou mãe, eu escuto até fantasma. Então, assim, eu ouço muito, eu me faço de demente, assim, eu me finjo. Que quando me chamam e eu não dou bola, eu falo alguma coisa, porque eu deixo passar, mas eu ouvi. Então, eu ouço bastante coisa e eu tô sempre ligada, assim. O Ciccone, ele já fica rindo da minha cara, quando eu tô só prestando atenção. Só olhando, ele já tá ligado. Ele já tá ligado, né? Ele já sabe que eu tô ouvindo. Então, conta pra nós uma fofoca. Fofoca, uma coisa assim que aconteceu com um cliente que você pensou assim, cara, isso aqui não é possível que o cliente aconteceu isso. Daqui a pouquinho, daí pra gente finalizar, você conta o que você faz, a sua empresa, vende o seu peixe aqui no nosso podcast. Mas aí, assim, algum cliente que aconteceu alguma coisa que você ficou pé da vida, que atrapalhou a vida de vocês, que tiveram que fazer de novo? Sabe que não, porque a gente acerta de primeira já. Ai, que gente competente, olha ali, senhoras e senhores, que empresa competente essa. Quer eficiência. Eu acho que vocês selecionam clientes, tá? A gente já tá numa fase que... Não. Olha ali, ó. A gente pega, né? A gente já vai pegando, né? Não, começa a selecionar cliente, aí não se incomoda mesmo, né, bonita? Se pega, aí é uma coisa linda. A gente tem sorte de trabalhar com muito cliente bom, assim mesmo, então... E pega decepção, agora eu entendo por que as pessoas ficam decepcionadas quando não tem fofoca. Olha, que decepção, não tem uma fofoca pra contar pra gente. Que fofoca, eu não tô lembrando de nada agora, assim, de acontecer de trabalhar com estrelas, assim, que não te ajudam a... isso aí é uma coisa interessante a gente saber. Conta pra nós, como é que funciona? Porque, assim, no meu trabalho, eu trabalho com mala o tempo todo, assim, é mala carregada, não bolsa, mala de pessoas. Não, mala pesada, cheia de coisa, e sempre onde eu vou tem uma escada pra carregar, nunca tem um elevador. Nunca é uma rampa. Então, assim, a gente tem uns braços fortes pra carregar, mas sempre é bom ter alguém pra ajudar, né? Eu sou daquelas que pode abrir a porta do carro, pode ajudar a subir uma mala, não tem problema. Tá. E eu já tive um dos trabalhos, talvez a pessoa não tava num dia bom, assim, que ele ficou sentado no sofá e tudo certo, e eu me lascando em carregar caixas. E era um homem, um modelo? Não era um modelo, era uma pessoa que eu fui contratada, assim, era uma pessoa-chave. Então, isso, assim, eu tive uma impressão ruim, mas depois eu trabalhei com ele de novo, e daí, ok. Já trabalhei bem antigamente, que essa semana me perguntaram como é que eu comecei a trabalhar com isso. Foi dentro de uma empresa, exercendo essa função, e trabalhei com um fotógrafo, mas ele sabe disso. Trabalhei com um fotógrafo que a gente se pegou quase pelos cabelos, assim. Olha, porque eu tinha que cobrar dele o trabalho, né? Durante o trabalho foi tudo ok. Mas posterior eu cobrava dele, a gente se xingava, assim, por telefone. E aí, anos depois, assim, foi o ano passado, ano retrasado, a gente voltou a trabalhar juntos. Mas daí eu como autônoma e ele também em outra empresa. Eu falei, cara, eu não acredito que é a mesma pessoa. E aí eu, é tu? Sim, é tu? Eu não acredito. E lá a gente quase se pegou, mas assim, a gente chegou à conclusão de que nenhum era maduro o suficiente naquele momento. Lá naquela época, isso... Que legal. Sei lá, quase 15 anos atrás, talvez, né, beirando aí. E por aí. Então, nenhum dos dois era maduro o suficiente para lidar com a situação, e hoje era outra realidade, e hoje a gente se dá super bem, já trabalhamos em várias campanhas juntos, e a gente quer continuar trabalhando, assim, que a gente, fecha, assim. Mas lá naquele momento a gente teve um arranca-rabo. Que legal. Olha só, então temos histórias aí. E diz uma coisa, e o que a Adri faz, então, hoje, além, né, de dar aula, porque dar aula é um trabalho, vamos deixar claro isso pra galera. Bastante trabalho, inclusive. É um trabalho. E, então, o que a Adri faz? Hoje você tem uma empresa, e aí como é que funciona a tua empresa e como as pessoas fazem pra achar a Adri? Bom, para os leigos e às vezes até pessoas da área não sabem, não conseguem entender exatamente o que eu faço, mas eu sou produtora de moda. Stylist, então produtora de moda. Ser produtora de moda, eu acho tão legal. Vocês acham que por que ela tá aqui? Porque ela é produtora de moda. Eu vou dar um brilho aqui, um glamour nesse lugar. Mas produtora de moda, eu comecei faz uns 5 anos, né? Eu e a Su, que é minha sócia. Então, há 5 anos, uma pessoa falou, poxa, tá defasado o mercado, tem só as mesmas pessoas trabalhando, enfim. Falou pra Su, né? Por que vocês não tentam alguma coisa nesse sentido? Então, aí a Su veio pra mim e me perguntou se eu queria abraçar esse projeto com ela. Ela trabalhava ainda em empresa,
E eu lecionava só, né? Tava só dando aula mesmo. Só trabalhando, só dando aula. E aí eu falei, beleza. A gente começou com consultoria dentro de empresa, porque a Su tem bastante bagagem nisso também, bastante experiência na gestão de setor, no desenvolvimento de produto, né? Então, a gente entrou com isso, assim, eu, parte criativa e desenvolvimento de produto, há muitos anos que eu trabalhei como estilista, como designer em empresa. Então, tenho todo o chão de fábrica e essa parte de criativa, de criação mesmo. Então, beleza, vamos começar a prestar consultoria para empresas. Porque a nossa ideia, ela estava dentro de uma empresa, mas eu não queria voltar para dentro de uma indústria. E aí, a gente ficou nisso, e aí começaram a aparecer oportunidades na produção de moda mesmo. E aí, a gente embarcou nisso. E a produção de moda, então, assim, para ficar... é talvez mais fácil para entender, tipo, pega o jornalista da bancada da Globo, ele tá bonitinho em cima, né, a gente não vê o que tá embaixo, mas se ele levantar, ele tem que estar bonito lá para baixo também, tem que estar com calçado, tem que estar com uma calça que coordena, então a gente faz isso, a empresa ela tem o leque de produtos, as referências lá, tem no infantil, que é tudo conjuntado, então, vamos pegar né? aqui a minha loja, veja um exemplo, para ajudar o pessoal que não entende nada disso. Eu tenho uma fábrica de camisas. O meu foco é só camisas, ok? Masculina e feminina, né? Aí eu preciso de um catálogo. Eu preciso de, sei lá, botar... Hoje catálogo pode ser um catálogo digital, virtual, um catálogo ou digital, e-commerce, né? Para o e-commerce, para o site, isso. E aí, não fica legal eu só colocar camisa. Não, então, a produtora aí de entra moda... a produtora de moda. Aí entra a produtora de moda, porque a imagem é que vai vender. A gente tem que gerar além da necessidade, mas do desejo de compra. Então, vai ter a camisa, eu preciso combinar com uma calça. Então, a produtora de moda vai levar a calça, ela vai levar o calçado, vai levar acessórios, enfim, relógios, óculos. Cheia de mala. Por isso que eu ando cheia de mala. Porque com tudo isso para fazer esse catálogo pro e-commerce ou para impresso ou para o Instagram, enfim, é isso. Isso. Então, tem lá o modelo, eu tenho 50 camisas, eu vou produzir 50 camisas, o modelo não vai fotografar só de cueca, né? Então, eu preciso... Não fotografa só de cueca? Às vezes, a gente tem. A gente tem essas felicidades, às vezes. A gente trabalha com... o modelo se trocando? É que nem dá tempo, né? Os modelos, eles vão... meu Deus, acho que ficam olhando. Não, a gente nem dá tempo de olhar. Não dá. É como o médico, assim, né? Aquele lance do médico se troca porque o tempo já acabou e pra gente a gente vê tanto que pra gente passa, assim. Sim. Não é que não é interessante, mas é que não dá tempo... É que a gente que não é interessado. Mentira. Não dá tempo mesmo. Então, a gente deixa o modelo pronto, perfeito, como o look para sair de casa, né? A roupa completa para sair de casa. Embora aquela loja, vou pegar meu exemplo, né? Embora a minha loja não venda calça... Não. Só camisa, ela só produz a camisa, mas eu preciso compor esse look. Preciso dizer pro meu cliente como ele vai usar a minha camisa. Isso, como maneiras de uso. Então, claro que eu não vou levar peças de fora, que são as peças complemento que a gente chama, que chamem mais atenção do que o camisa, produto da marca, né? Então, são peças mais neutras, né? Que não... Isso tudo depende do briefing, tudo depende do cliente, mas na maioria das vezes é isso, né? São peças de complemento que não vão chamar mais atenção, ou um calçado, do que o produto do cliente. Então eu vou deixar o modelo bonito, perfeito, com uma maneira de uso, né? Às vezes a gente faz do lookbook o conceito, no lookbook eu coloco um tipo de calçado, no conceito eu já coloco outro calçado para, tem 2 maneiras de usar essa mesma peça aqui. Então a gente vai induzindo o consumidor a ter o desejo de compra. Entendi. Então a produção de moda, ela tá muito para isso, assim, a serventia dela, né, o serviço dela é isso, deixar um look bonito para gerar uma imagem boa para o consumidor final ter o desejo de compra. Claro. Que no final é isso, né? É isso que a gente quer, que as lojas vendam bastante e para contratar a gente. Né? Então, já pegando esse gancho, né? Você que tem uma loja, que tem uma empresa e queira ser parceiro, né, do nosso podcast, fique à vontade, nossas redes sociais são @Profival e onde a gente acha a Adri e a produtora de moda da Adri. Bom, meu arroba é a Adriana Scottini, né? E About Twins 2,
Eu e a Suelen Mas. @AboutTwins. @AboutTwins. Ok. O logo agora tá clarinho, assim, escrito Twins. Lá no Instagram, acha isso. E é esse o contato que as pessoas acham vocês por lá? Por lá também. As pessoas costumam chamar vocês lá no Instagram? Sim, também. Lá já tem o contato, tem o meu contato lá, o meu telefone, meu e-mail, mas entrando lá pelo direct. Tem muita gente que já assim, às vezes os nossos telefones vão andando, assim, a gente não sabe nem quem passou, mas... Sim. Tem bastante gente já que entra em contato. É fácil de entrar em contato. Só entrar lá pelo direct, a gente tá direto lá. E pra finalizar, assim, ó, o que te faz brilhar o olho? O que brilha o olho da Adri hoje, no modo geral, na vida, enfim? Eu acho que pessoas interessadas em pessoas. Gente, pensa na Adri brilhante comigo, então. Que eu sou uma pessoa... Eu acho que a gente está partindo para um momento que, agora na pós que eu finalizei, ainda foi abordado sobre isso, do medo que as pessoas têm dos robôs dominarem o mundo. E eu já tenho, e isso que foi falado, e eu concordo, né, com o professor, eu já fico com um pouco mais de receio das pessoas se robotizarem. Então, o sentimento, a emoção, isso nenhum robô vai ocupar, ele vai conseguir fazer igual a um humano. Então, acho que cada vez mais as pessoas têm que se preocupar com pessoas. Tanto que por isso que eu fiz essa pós-graduação, eu ainda não sei onde que eu vou encaixar ela, mas consigo encaixar dentro de sala moda, de aula. Com certeza. Né, porque moda é comportamento, né? Isso mesmo. Isso que eu ia falar agora, moda é comportamento. Então, acho que eu consigo encaixar ali, mas assim, trabalhar de fato com isso eu ainda não sei. Mas eu fiz o curso de voluntária do CVV, eu só não atendi, mas é porque eu gosto de ouvir histórias, e eu gosto de ouvir pessoas. Então, eu ainda não consegui, um dia eu vou virar voluntária de vez, assim, do CVV, mas não consegui nesse momento. Hoje está numa construção, né? Mas eu já fiz o curso, já quase finalizei, quase fui para atendimento, mas não deu ainda, Sim. Por horário, né? Por horário que tem que ser um horário fixo, né? Claro. Então, por isso eu não consegui. E aí, porque eu ainda preciso evoluir para ouvir certas histórias. Sim. Eu ainda não estava preparada, não me sentia preparada, né? Uhum. Mas eu acho que as pessoas se preocuparem com outras pessoas. Acho que isso que... Eu fiquei assim agora, contando uma história que eu achei legal. O final de semana, foi domingo. A gente foi no mercado, porque eu queria comer chocolate. Não era pra estar comendo, mas... E aí foi só o Cia Clara. E na porta do mercado tinha uma moça com uma bacia, com uns pacotes dentro que eu não conseguia identificar direito. E eu vi que o Cirone conversou com ela, e eu acho que ele pegou um pouco... Acho que ele não era tão assim, eu acho que ele pegou um pouco de mim isso. Eu vi que ele conversou com ela, ele e a Clara, aí subiram, e na volta ele entregou uma sacola pra ela, um sacolão pra ela, e comprou alguns pacotes. Ele chegou, era a orelha de gato. E aí ele falou que ela tava vendendo orelha de gato e tava pedindo fralda e leite. Olha! E aí ele voltou com fralda e leite pra ela e comprou mais as orelhas de gato. Então, assim, pessoas que se importam com pessoas. Uhum. Eu acho que é isso que falta cada vez mais, né? Eu ver uma pessoa passando necessidade, vou lá e compro uma marmita pra ela, dou um cobertor, enfim. São pequenas ações, né? E é isso que eu tento ensinar pra Clara também. E a Clara já se importa. Quando ela ganhou eu ganhei um panetone do Senai, uns anos atrás, e ela falou, mãe, vamos mudar pra alguém da rua? E a gente achou alguém que tinha uma neta, e ela ficou feliz da vida. Sim. Porque uma criança ia comer também um panetone. Sim. Isso é uma história linda, né? Olha só, o podcast podia parar, né? Podia começar e terminar nessa parte de contar essa história. Adri, que linda! Quantas histórias, quanta coisa muito, muito legal. Quero te agradecer. Que bom conhecer um pouquinho mais de quem é a Adri, que vai acompanhar os nossos podcasts agora no mês de abril, que tem um monte de coisa. Lá no mês de maio, já tô aqui adiantando, dando spoiler para vocês. As perguntas meio inusitadas, assim, meio fora de hora. E essa é a ideia de trazer isso.
E aí, então, acompanhe as nossas redes sociais, @Profival, estamos no Twitter, tem Twitter também, estamos, tem Twitter Eu não sei também. mexer no Twitter. Eu sou twitteira desde 2009, pega essa, senhoras e senhores. Ela que inventou o Twitter. Eu inventei o Twitter, né? Quando tudo era mato, eu tava plantando o Twitter. Eu falo isso quando é que era mato. Quando que era mato, né? Eu tava plantando o Twitter, então você consegue encontrar... Fazenda do Orkut. Nossa, sim. Orkut eu não sei porque não é da minha época. Encontra @Profival no Spotify, encontra @Profival lá no Instagram. No Instagram é onde a gente tem trazido, né, conteúdos bem relevantes, é bem legal. Compartilha, curte, comenta. Conta para nós qual foi a palavra que você tirou de ensinamento nesse podcast. Se você não segue ainda, segue a gente. E agradecemos imensamente e até o próximo. Tchau. Até, tchau.